بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا يرى فيها خاشعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين. أما بعد. Em primeiro lugar, nós sempre devemos louvar Allah subhanahu wa ta'ala, agradecer Allah subhanahu wa ta'ala por todas as dádivas, todos os ni'mat que Allah subhanahu wa ta'ala deu a cada um de nós. Tudo que nós temos até a data de hoje sempre é e sempre será somente por causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é por causa de dinheiro, não é por causa de influência, não é por causa de força, não é por causa de nada. É sempre por causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é o pé que faz andar, mas é Allah subhanahu wa ta'ala que faz ou que dá a permissão para o pé poder andar. Há muita gente que está na carrinho de roda, tem pés físico, ele tem pé, mas ele não consegue andar. Allah subhanahu wa ta'ala tirou a força dele poder andar. Então, se hoje você está a andar, não é por causa da tua força, não é por causa da tua juventude. Porque há muitos jovens também têm o pé físico, ele tem, mas ele andar, ele não consegue andar, ele está na carrinho de roda. Allah subhanahu wa ta'ala tirou alguma força dele, que ele não consegue andar. Então, não é a sua juventude, não é a sua riqueza, não é nada. É sempre por causa de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso o ser humano ele é grato para com Allah. O ser humano, ele está uma das duas coisas ele sempre está a fazer para com Allah. Ou ele está a agradecer a Allah porque aquilo que ele vê, aquilo que ele tem aparentemente é bom, então ele agradece a Allah, ele faz shukr para com Allah. Ou aquilo que ele tem aparentemente é mau para ele, mas ele sabe que quem está a fazer essa coisa acontecer para mim é meu Allah. Então ele tem sabr e ele tem paciência. Por quê? Porque um indivíduo que sabe o motorista é bom, então ele mesmo numa viagem ele apanha sono. Agora, quando ele sabe que o motorista não é bom, mesmo sem uma distância muito curta, ele fica toda hora tenso. Então, se uma pessoa conhece o seu Allah e sabe o meu Allah, uma das qualidades de Allah é o quê? Al-Hakim. Allah subhanahu wa ta'ala é prudente. Allah subhanahu wa ta'ala faz tudo com perfeição. Nada pode falhar para com Allah. É por isso no Islã não tem aquilo de coincidência. Se aconteceu, é porque Allah subhanahu wa ta'ala quis acontecer. E se não aconteceu, não é porque Allah, é porque Allah subhanahu wa ta'ala quis que aquilo não acontecesse. Então, uma das duas coisas sempre que está acontecendo na nossa vida, nós estamos a fazer. Ou estamos a fazer shukr, estamos a agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, ou estamos a fazer sabr, estamos a pacientar e sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala o que está a fazer na nossa vida. Então, um dos ni'mat grandes que Allah subhanahu wa ta'ala deu para nós é o iman. É a fé, é ter o iman em Allah subhanahu wa ta'ala. Porque sem iman o ser humano não entra no Jannah. Pode ser o melhor ser humano em termos de caráter. Ele pode ser uma belíssima pessoa. Mas se este indivíduo não ter iman, ele não entra no Jannah. Iman é a primeira coisa que o Jannah requer. Então, um exemplo, pessoas quando vão na faculdade, vão na escola, ele tem carteiras, né? Ele diz, vai, sem essa carteira, você não vai passar. Mas ele passou todas as outras carteiras. Essa única carteira que o próprio diretor disse, se você não passar essa carteira, você vai chumbar, vai ter que repetir. E aquela carteira ele chumbar, mesmo se ele fosse um belíssimo estudante, sempre respeitou o professor, até fez coisas extras, limpava a classe, fazia coisa, pegava a mala do professor, mas chumbou aquela classe. O professor vai dizer o quê? Não posso fazer nada, vai repetir de novo. Da mesma forma, aquele indivíduo foi uma boa pessoa, mas ele falhou aquele imã, não entra no Jannah. Agora, por outro lado, uma pessoa má mesmo, uma pessoa que é má, mas ele tem esse imã e ele morreu com esse imã, um dia ele vai entrar no Jannah. E qual Jannah? Quando ele estiver a entrar no Jannah dele, quando ver aquele paraíso todo, ele vai dizer, isso tudo é para mim. E Allah subhanahu diz, não é isto tudo, 10 vezes mais também isto tudo aqui é para si. E esse é para a pior pessoa, para aquele que tem imã mais fraco de todos. Qual imã tão fraco?
Imã tão fraco que nem Jibril alayhi salam vai saber que esse era muçulmano. Porque Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyamah, depois de pessoas estarem no fogo do inferno, Allah subhanahu wa ta'ala vai chegar a uma altura, vai dizer para Jibril, tira todos que têm imã. Então Jibril alayhi salam vai ir no fogo do inferno, vai tirar todos que têm imã. Mesmo aquele que tem imã pouco, como átomo, um pouco pequeno imã, ele também vai tirar. Depois Allah subhanahu wa ta'ala vai perguntar para Jibril alayhi salam, já acabou? Ele disse, sim, já acabou. Que eu saiba, já acabou. Com as mãos de Allah. Quanto grande é a mão de Allah? É só para mostrar o exagero. Allah subhanahu wa ta'ala diz, vou tirar 2 vezes, com minha mão, 2 vezes, pessoas do fogo do inferno. E essas todas as pessoas que Allah vai tirar, nem próprio Jibril alayhi salam sabia que ele tinha imã. E Allah subhanahu wa ta'ala vai tirar. Esses também são muçulmanos. Esses também tinham imã. Mete eles no Jannah. Então, a primeira coisa é imã. E nós devemos sempre agradecer e devemos preocupar com o nosso imã. Não deixar ele desleixado. Porque da mesma maneira como o imã, o ni'ma dele é tão grande, mas ele também pode fugir em qualquer momento. Agora imagina se fugir e não voltar. E você, a pessoa calhar morrer naquela mesma hora. Opa, falhou a cadeira. Então você nunca pode ficar confortável. Ah, não, eu tenho imã e eu vou morrer com o meu imã. Não. A pessoa tem que trabalhar no seu imã para proteger o seu imã. Para que quando chegar no fim do seu tempo, o teu imã estar consigo. Porque você sabe, é uma coisa que é importante. Então eu tenho que proteger o meu imã. Uma coisa, qualquer coisa que é importante. Outros têm importância de carro. Ele tem que guardar o carro dele bem. Epa, meu carro tem que estar bem. Outros têm importância de relógio. Outros têm importância de celular. Tudo que é importante, ele guarda. E ele sempre vê, não, está bem ou não está bem. Então, nosso imã, nós também temos que ver se está bem ou não está bem. De seguida, onde eu não ia fugir muito do meu tópico, é que sempre que eu venho para a acadêmica, eu falo com meu amigo Ibrahim, eu falo, qual é o tópico que eu vou falar? Ele diz, Mufti, fala de zina. Não sei porquê. É melhor vocês falarem bem com ele porquê, mas sempre que ele fala, ele diz, pai, fala tópico de zina. Né? Então, hoje também eu vou falar tópico de zina. Mas vou falar de uma coisa que ajuda para parar o zina. É uma coisa que o próprio Coran diz. Se aquela pessoa fizer isto, então isso para a pessoa de fazer a maldade. E qual é essa coisa? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Allah subhanahu wa ta'ala próprio no Coran diz o quê? Se você quer parar de qualquer maldade, se você quer parar de qualquer vício, se você quer parar de qualquer haram, faça salat. Mas faz salat de que maneira? Faz salat como deve ser. Você fazer salat como deve ser, o teu próprio salat é um medicamento para parar qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de vício. A solução está no salat. Se a pessoa fizer bem salat, ele vai ter uma comunicação, uma ligação perfeita com Allah subhanahu wa ta'ala. E esta ligação é que faz com que a pessoa não faça qualquer outro tipo de haram e ajuda também nos teus vícios. A solução é salat. Agora, para isso, primeiro a pessoa tem que dar importância ao salat. E como o imã foi tão importante, que nós falamos agora, numa conversa muito básica, a segunda coisa importante para um muçulmano é o salat. Por que o salat é muito importante? Porque o próprio Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz: "Awwalu ma yuhasabu yawm al-qiyamah salat", que a primeira coisa que Allah subhanahu wa ta'ala vai ver no dia de Qiyamah é salat. Sabe, quando o patrão viaja, ele vai para fora, vai para Portugal, vai para Dubai, ou vai para qualquer outro sítio, vai ficar um mês fora. Quando ele volta, então a coisa que é mais importante para ele é a coisa que ele vai ver primeiro. É assim ou não é? A primeira coisa, ele vai deixar uma empresa grande como acadêmica, ele vai deixar. Mas depois de um mês, aquilo que é mais importante para ele é o que ele vai ver. Se vai para que o Faruco, o mais importante é estoque de papel. Então, a primeira coisa, quando ele voltar, a primeira coisa ele vai ver o quê? Estoque de papel. Vai, estoque de papel está certo ou não está certo? Se para ele, a primeira coisa, a coisa mais importante é toner. Então, a primeira coisa, quando ele voltar, ele vai ver estoque de toner. Se a primeira coisa para ele é mais importante é dinheiro. Então, quando ele entrar, a primeira coisa, ele quer ver todos os talões de depósito. Se está certo ou não está certo. Agora, todos querem perguntar ao Faruco, pai, qual é a coisa mais importante? Para você nos dar um exemplo prático, não? Então, se for a primeira coisa é depósito, então ele vai pedir todos os talões para ver, para verificar.
Agora, um exemplo eu vou dar. Se por mês ele sabe, vai, né, que aqui tem que entrar mais ou menos 4 semanas eu viajei, por semana tem que entrar mais ou menos 1 milhão. Então, na minha conta tem que ter mais ou menos 4 milhões. Mais ou menos tem que estar por ali. Então, ele pede todos os talões, ele vai fazer as contas, despesa, não despesa e tudo mais. Então, se ele, logo na primeira vista, quando chegar, e ver está 3 milhões 980 mil, vocês o que acham como ele vai estar? Ainda vai ficar zangado ou vai dizer, está perto? Se ele apanhar 4,200, pronto, está feliz. Agora, se ele apanhar um pouco abaixo, mas apanhar um pouca diferença, não muita diferença, então ele também há de ficar calmo. Ele diz, vai, como é que é? Ibrahim, traz lá aqui, traz lá todos os talões de depósito. Qual é essa despesa? Por que não está nos 4 milhões? Esses 20 mil foi aonde? Não, estragou esse rolamento, estragou aquilo, não, é por isso que mandar vir essa despesa, tem que pagar INSS, ok, mashallah, tá bom, tá bom, tá bom. Ok, só traz para eu verificar, não é assim? Ou até se ele já está cansado, ele diz, pai, estou muito cansado, viajei muito, pai, essa diferença, pronto, deixa lá, não tem problema, eu confio em vocês. Agora, se ele vier, e ele quando apanhar o seu talão de depósito, em vez de apanhar 4, ele apanha 1,5 milhão. Mas ele veio bem disposto. Quando chegou na loja, veio bem disposto. Veio e disse, eu estava com saudade de vocês, eu trouxe presente para vocês. Nesse fim de semana, estou pedindo, vamos lá fazer praia até também. Estou pedindo convidar se deu praia. Então, disse, vamos ter praia também para todos. Começar a gozar com outro trabalhador. Mas quando chegar, pegar aquele talão, apanhar 1,5 milhão. Ele vai dizer, o quê? Mas ele estava bem agora. Cara dele logo há de ficar zangado. Logo há de ficar chateado. Vamos dizer, não, alguma coisa está errado aqui. Você, aquele que não é de contabilidade também há de chamar ele. Anda aqui você. O que se passa? Mas eu só estou a limpar. Anda aqui. Onde está esse dinheiro todo? Vai zangar com todos os trabalhadores. Não é assim? É assim ou não é? Não estou a dizer aqui é assim, pai. Estou a dizer no normal. Não estou a falar da acadêmica. Não põe tio Faruco como exemplo, pai. Estou falando no normal. A pessoa fica zangada. Vai dizer, pai, tem que ter 4. Aqui só tem 1,5. O que se passa? Não, eu tive de despesa daquele. Vamos chamar todas as despesas. Já aqui a mostrar todas as despesas. 100 mil, 20 mil, 5 mil, 3 mil, 2 mil. Todas as despesas. Anda a mostrar aqui tudo. É assim ou não é? Mesma coisa com salário. Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer, pai, você viveu quantos anos? Vivi 50 anos. 50 anos. Vezes 5 dá quanto? Teu salário está quanto? Teu balance. Se estar perto, Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer, pronto, está perto. Está certo, mais ou menos, né? Falhar um pouco aqui e ali, também é ser humano, pronto, inshallah. Agora, quando ter aquela diferença, Allah vai dizer, ei, calma aí. Salat era a coisa mais importante e você não deu importância para isso, então, brada, anda aqui, vamos lá fazer contabilidade agora. Vamos fazer contabilidade de toda a tua vida já. Onde é que você gastou o teu tempo? Aí onde nós vamos conseguir dar a resposta para Allah subhanahu wa ta'ala de tudo que nós fizemos. Percebeu porque salat agora é muito importante? A primeira coisa que Allah subhanahu wa ta'ala vai ver no dia de Qiyamah é salat. Então a primeira coisa que nós devemos dar mais importância é o quê? É salat. Vamos na outra perspectiva. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, quando Allah fala de profeta para o Ummah, Allah subhanahu wa ta'ala descreve o profeta como rahmatul lil alamin, ele sendo um indivíduo que é misericórdia para toda a humanidade. Ele, o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam, ele era carinhoso com as pessoas, com as crianças, até com os inimigos. Até ao ponto, quando ele conquistou Meca, nós sabemos que quando o profeta estava em Meca, uma das razões que fugiu de Meca, não fugiu, que emigrou de Meca para Medina, foi por causa das dificuldades que ele estava a enfrentar em Meca. Meccatul Mukarrama enfrentaram várias dificuldades. Não só meteram lixo nas costas do profeta, não só perseguiram o próprio profeta, mas também boicotaram o próprio profeta. Ninguém podia fazer negócio com o profeta, ninguém podia fazer nenhuma transação com ele. O próprio profeta sallallahu alaihi wasallam passou muito mal enquanto ele estava em Meccatul Mukarrama. Quando o profeta vem a conquistar Meca, aqueles que estavam lá, aqueles mushriquines, aqueles que criaram a dificuldade para o profeta, eles começaram a tremer. Eles disseram, hoje nós estamos mal. Hoje Muhammad vai tirar nossas cabeças. Hoje acabou. Hoje é dia de quê? De revenge.
Mas o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam disse nada. Hoje é dia de perdão. E o próprio profeta perdoou todas as coisas da maldade do passado. Mas esse mesmo profeta, alaihi salatu wasalam, esse mesmo Muhammad, já fala para aquele indivíduo que faz salat. Que faz o quê? Que faz salat. Mas ele, em vez de fazer no masjid, ele faz em casa. O próprio profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu gostaria de pegar o quê? Recolher lenhas e gostaria de o quê? De o quê? Queimar a casa, ele junto lá dentro. Mas se não fosse as crianças e as mulheres, é por causa disso que eu não faço. Mas o meu gosto é esse. O meu desejo é esse. Já viu? A pessoa que faz salat. Agora imagina para aquele que não faz salat. Qual é a zanga e o nervo do próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para com este indivíduo? Então, o salat é algo que a gente sempre deve dar importância. Não é porque estamos a chegar em dezembro, estamos a chegar à época de férias, estamos a chegar um tempo mais relaxado. Epa, não. Aqui nós estamos dentro da empresa. Tem salat room, hora de salat. Vamos fazer salat. É fácil. Mas quando está fora, não, um pouco de férias. Não pode ser assim. Salat é sempre. Nós devemos fazer sempre o salat. Porque nós sempre estamos a fazer salat para quem? Para nós mesmos. Nunca é para outra pessoa. O benefício é sempre para nós. Imagina só, salat é algo que você tem uma ligação direta para com Allah. Você quer, um exemplo, eu não tenho o número estou a dar um exemplo aqui, não tenho o número do tio Farouk, não tenho o número dele. E eu quero falar algo com ele. Mas eu tenho o número de Ibrahim. Eu falo com Ibrahim, Ibrahim, vê lá, eu tenho esse assunto para falar. Então ele diz, quem resolve esse assunto é o Farouk. Então, mas não posso te dar o número. Então aí eu tenho que babar quem? Na nossa língua. Nós temos que babar quem? Eu tenho que toda hora andar a falar com quem? Salam aleikum. Até já não posso falar Ibra. Aí eu tenho que falar, Bai Ibrahim, como é que estás hoje? Tudo bem? Acordaste bem? Espero que estás bem. Tu pedir falar com o tio Farouk este assunto. Qual é a hora podemos marcar e tudo mais? Tá vendo? Eu tenho que falar bem com ele para ele também estar bem comigo e depois estar com ele. Agora, se um dia ele acordar mal, Bai Ibrahim, salam aleikum, Bai Mufti, você também toda hora, salam aleikum, espera lá um pouco. Eu hei de falar com ele depois, você não fica preocupado. Agora, aqui todas as nossas ligações é com quem? É com Allah. Nós temos que pedir a Allah. Mas nós não precisamos dessa ligação. Não precisamos de um Ibra. Não precisamos dele. Logo com salat você está falando diretamente com Allah. Logo. Você pode ser quanto pecador é. Quanto pecador é. Allah subhanahu wa ta'ala, a porta dele sempre está aberta. Allah é aquele. Allah, a qualidade de Allah é aquele que quando alguém tenta dar um passo para vir perto de Allah, Allah vem a correr para receber esta pessoa. É hadith do profeta alaihi salatu wasalam. O que quer dizer em prática? Em prática quer dizer uma pessoa que estava no pecado e depois ele sentiu remorso e ele disse, não, deixa lá eu começar a tentar virar a minha vida. Deixa lá eu, agora é mês de Ramadã, deixa lá eu jejuar e parar de ouvir música. Ou deixa lá eu, agora todos estão a ir fazer salat, deixa lá eu ir fazer salat. Allah para essa pessoa vem a correr para encontrar com ele, para receber ele. Este é nosso Allah. Mas, quando nós estamos a falar, eu não quero fugir muito, daí é bom, um tópico. Salat. Eu queria focar mais no salat. O salat é tão importante para nós, que até o ponto de o próprio shaitan, ele sabe que através de salat, ele consegue tudo que ele quer. Ele tem acesso a Allah, então quer dizer, ele tem acesso a tesouros de Allah. E tesouro de Allah é infinito. Se nós não estamos a conseguir tirar proveito através do nosso salat, é porque nós não estamos a fazer bem salat. Ponto final. Não há mais outra conversa. É porque nós não estamos a fazer bem salat. Um salat bem feito, Allah subhanahu wa ta'ala próprio, não vem no hadith, quando a pessoa diz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah responde. Allah responde para cada salat, para cada indivíduo, para cada pessoa que diz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah responde a dizer Hamadani Abdi, que meu servo elogiou a mim. Ar-Rahman Ar-Rahim, Majadani Abdi, que meu servo ele elogiou ainda mais a mim. E todos os ayats que ele vai recitando, Allah subhanahu wa ta'ala está a ouvir e está a responder. Está a ouvir e está a responder. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Aí Allah subhanahu wa ta'ala diz, porque Iyaka na'budu, você está a dizer,
Nós fazemos ibadat para si, adoramos a si e só assim pedimos ajuda. Então, ajuda para mim. Allah diz, esta ayat é metade, metade. Depois ele diz, ihdina sirat al-mustaqim. Ele já está a pedir dua para ele. Allah diz, vai, aquilo que ele fizer dua é para ele. E eu vou lhe dar. Mas também, veja lá só. Nós, ser humano, que somos nada. Nós, ser humano, que somos nada. Um outro indivíduo, quando vir conversar comigo, se ele não me dar atenção, eu também não vou lhe dar atenção. Eu também não vou lhe dar o amor. Eu também não vou lhe dar a... Nós queremos atenção. Se eu estiver ir a conversar com Daniel, e Daniel, eu estar a falar com ele, ele deixar no telefone, eu também vou parar. Vou dizer, não, agora para lá, depois dá a minha atenção. Não é assim? As pessoas ficam assim. Agora imagina só com Allah. Você está a falar com Allah, mas está lá, esquerda, direita, não está no salat. Como é que você acha o próprio Allah subhanahu wa ta'ala vai aceitar o teu salat? E se teu salat não está aceitado, como você acha o teu dua depois do salat vai ser aceito? Não é possível. Não é por acaso o Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz que tem certos salates que Allah subhanahu wa ta'ala só aceita ushruha, wa tis'uha, wa thumunuha, wa sab'uha. Que tem certos salates que Allah só aceita um décimo. Às vezes outro é um oitavo, outro é metade, outro é um quarto. Quer dizer, aquela parte que você concentrou-se é aquela parte que Allah vai aceitar. Aquela parte que você não concentrou, Allah vai dizer, pai, calma aí, fica lá, esse teu salat eu não preciso. Você veja num outro hadith, o próprio profeta alayhi salatu wassalam diz, o próprio salat, quando a pessoa faz um salat como deve ser, o próprio salat sai e faz dua para ti. Hafadhakallah kama hafadhtani. Que Allah proteja a si da mesma maneira que você protegeu a mim. Mas quando um indivíduo faz salat mal feito, o próprio salat sai e faz badua, faz contrapressa para a pessoa. E diz assim, Dhayakallah kama dhayatani. Que Allah destrua a si da mesma maneira como você destruiu a mim. E eu não sou possível de eu me apresentar perante Allah. Esse salat está muito feio. Um salat mal feito. Um certo indivíduo, ele vai fazer salat. Não um certo indivíduo, um certo sahaba. Ele faz salat. O profeta olha para ele, irji' wa tusalli. Volta, vai fazer salat de novo. Ele, o profeta comandou. Ele vai e faz salat de novo. O profeta diz, volta de novo, faz salat de novo. Ele volta e faz. Terceira vez, mesma coisa. Depois dele acabar, o profeta diz, não, faz de novo salat. Ele diz, mas já Rasulullah, o que eu estou a fazer de errado? Então, o profeta alayhi salatu wasalam explicou a ele detalhado. Diz, quando você se levanta, você faz takbir, Allahu Akbar. Depois recita como aquilo que Allah pôs, aquilo que você sabe do Coran. Depois, quando você faz ruku, fa'atimu ruku. Faz o ruku como deve ser, faz um ruku completo. Com itminan, com tranquilidade. Depois levanta e faz Rabbana lakal hamd e fica de pé com ta'adil, com tranquilidade. Depois vai para a sajda e assim sucessivamente. O profeta quis que ele fizesse salat com calma. Porque a parte do salat tem duas partes. Uma parte é de fora e outra parte é íntima. A fora, quando você estiver a fazer salat, também não é para coçar, olhar, mexer, ficar... Não, você é soldado perante Allah subhanahu wa ta'ala. Tens de ficar calmo em frente ao salat. E depois é a parte íntima. A parte íntima também tem que estar calma e virar a sua atenção para Allah. Este é um salat perfeito. Então, em termos de ta'dil, ta'dil é o quê? É fazer salat com calma. Quanta calma? Pelo menos em cada posição, você tem que fazer de tal posição um ponto que você consiga fazer pelo menos um subhanallah. Então, quando você vai para o ruku, é fácil. Subhanallah, né? Subhana rabbil azim. Depois, quando você faz Sami Allah liman hamida, é aqui onde muita gente foge muito. Ele nem sequer fica de pé. Ele só fica de pé rápido e Allahu Akbar. Ele não fica. Tem que parar pelo menos um momento. A ideia é parar. Tem que parar um momento, depois ir para outro momento. Não pode fazer ligação. Não pode dizer Sami Allah liman hamida, Allahu Akbar. Esse não pode fazer. E se alguém fizer assim, no fim do salat, ele tem que fazer sajda sahwa. Porque ta'dilul arkan, fazer salat com calma, é wajib, é obrigatório. E se ele não fizer, ele tem que fazer sajda sahwa. E se ele não fizer sajda sahwa, ele tem que repetir o seu salat.
Então, essa é a parte de fazer salat com calma. Segundo, tem a ver fazer salat com concentração. Já acabou o tempo. A salat com concentração, já falamos várias coisas aqui, que a parte de concentração é importante, porque sem concentração, Allah subhanahu wa ta'ala não aceita. Agora, algumas dicas de como melhorar essa mesma concentração. Não vou falar tudo, porque pronto, já acabou o tempo, né? Então vou falar de algumas coisas só. A primeira coisa para você melhorar a sua concentração é você ter em mente a importância do salat. Quando você tem importância de salat, você sabe que este salat eu preciso fazer bem. Então, a primeira coisa que você começa a pôr psicologicamente é que eu tenho que ter concentração. Porque sem concentração, o meu salat não vai ser válido. Essa frase que eu falei, você tem que ter em mente. Se você não tem isso em mente, nunca você vai conseguir dar a importância do salat. Um exemplo, nossa mente está a trabalhar 24 sobre 24. Mas você quando pega carro e você liga carro, automaticamente tua cabeça diz, agora não é hora de celular. Agora é hora de o quê? De condução. Mesmo a pessoa diz, eu posso conduzir, fazer multitask. Mas mesmo assim, ele às vezes tem que travar, como chama? Com dificuldade, ou bater outro carro, ou criar de acidente, ou qualquer outra coisa. Tudo que você dá importância, você sempre põe distrações de lado e você tenta concentrar. Você tem que dar trabalho rápido. Você diz, não, agora eu tenho que concentrar. Tá vendo? Tudo que você dá importância. Um doutor diz, eu tenho que operar. Então ele põe na sua cabeça, concentra. Então a primeira coisa para o salat é que você tem que dar importância ao salat. Não é só dizer, não, eu só estou fazendo Allahu Akbar e Alhamdulillah, eu já fiz salat. Não. Se você ter essa mente, então teu salat nunca vai ter concentração. Você tem que já vir preparado, que meu salat eu tenho que ter concentração. Então é aí onde começa a primeira dica da concentração do salat. É você dar importância ao salat. A segunda coisa é tirar tudo aquilo que é distração. Tudo que é distração, tudo que pode tirar algum tipo de... que pode criar distração para si, você tem que tirar fora. Então, nossa mente, sabe como é que é? Nossa mente é que nem aqueles brinquedos de corda. Sabe aqueles brinquedos de corda? A gente dava corda e aquilo ficava a andar sozinho. Nossa mente, se você dá corda, aquilo que você deu corda, nossa mente fica a falar daquilo mesmo. Se você, antes de salat, a vir para aqui, você está a falar de contas. Ibrahim, manda aquela conta. Ele, dentro do salat, ele também vai ficar a falar sobre aquela mesma conta, porque é aquilo que ele falou antes. Se antes de vir daqui está a falar de futebol, Sporting, Benfica, blá blá blá, quando entrar aqui, o salat, dentro do teu salat, você também vai começar a falar a mesma conversa. E é por isso que é importante, antes do salat, você desligar-se das distrações. É por isso que é bom, os ulama explicam, vem dentro do masjid 2, 3 minutos antes, senta, acalma. Não quando você está sentado aqui de novo, outras pessoas chegam dentro do masjid, tira o celular. Matou o efeito. A ideia de vir dentro do masjid é você acalmar os seus ânimos, tirar todas as distrações e você ter uma ligação já com Allah. Você pôs seu celular embaixo. Outra coisa, fazer salat com o celular assim, de pé, assim, desse lado. Outros ulama explicam que é macru. Por que é macru? Porque basta vir uma notificação, assim ligou, assim eu quero ver, quem mandou mensagem? Mesma coisa com relógio smartwatch. Se teu smartwatch vibra quando recebe alguma notificação, fazer salat com esse tipo de relógio é macru, é detestável. Por causa da mesma razão. Porque você está dentro do salat, começa começa já a vibrar. Vibrou, você quer fazer o quê? Automaticamente você quer ver o que se passa. Ou você quer pisar para aquilo não vibrar ainda mais. Tira a tua concentração diretamente para o salat. É macru. Mesma coisa, o ulama escreve nos livros, há muito tempo não tinha celular, não tinha nada, mas escreve nos livros sobre quadros, escreve no livro sobre os musalas, escreve no livro sobre roupas. Se roupa está a distrair, ou quadro está a distrair, ou musala está a distrair, é macru você fazer naquele mesmo sítio. Porque a ideia é fazer salat com concentração e tirar tudo aquilo que é distração. Vou correr, pronto. Outro é fazer, sabe, nós dissemos assim, salat é a porta para Jannat, né? Mas a chave é o wudu. Então o teu wudu, você tem que começar ali no wudu, é importante. Tem que fazer o wudu como deve ser, não pode gastar água, e enquanto estiver a fazer o wudu, não pode fazer piadas e estar a falar de outras coisas. Porque aí, se você aí não tem concentração,
Então, raramente você vai conseguir sair daqui de wudu para vir aqui e entrar no modo salat. Nós não somos robôs que temos um modo de salat, pisa, modo de salat, pronto, já tem concentração, mashallah. Aquele que tiver esse dom, mashallah. Mas a maioria das pessoas não tem esse dom. Então começa a partir daí, fazer wudu como deve ser, sem gastar água e ter concentração, fazer os duás e depois entrar aqui também acalmar-se. Depois, é claro que o shaitan, ele sempre quer tirar também a tua concentração. Então, sabe, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam certa vez falou para um sahaba dizia, Rasulullah, concentração está difícil. Então o profeta disse, sabe, o shaitan que tira a concentração das pessoas ou que vem distrair, tem um nome. Esse shaitan chama-se Khinzib. Não Khinzir, Khinzir é porco. Khinzib. Khinzib, esse chama o shaitan. Ele disse, então, quando você está a sentir esse tipo de coisas, antes do salat, você tem que dizer A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pedir a Allah proteção contra o shaitan. E depois, nos salats facultativos, você olha para o lado esquerdo e cospe de uma maneira, não com saliva, cospe de uma maneira seco, né? A'udhu billahi minash shaitanir rajim e continua com o teu salat. Nos salats facultativos. No salat obrigatório, não. Porque também costuma ter outras pessoas de lado, a pessoa também vai querer ouvir o que você está a fazer e vai tirar a concentração da pessoa. Tá bom? Então, isso também é importante pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a própria proteção contra o shaitan. Depois, é claro, ponderar nos ayats, recitar os suras alternativos. Não ter primeiro rakat, inataina, segundo rakat, kul Allahu ahad. Isso, primeiro rakat, inataina, segundo rakat, kul Allahu ahad. Aquele que estiver a fazer assim, não é que está errado. O problema é que ele não vai ter concentração, porque ele já ficou o quê? Uma rotina. Agora, mesmo se você diz, mas Molana, eu só tenho 10 suras decorados. Tudo bem. Você, antes do salat, começa a dizer, o primeiro rakat, hoje vou rezar Leilá de coragem. Segundo rakat, vou rezar Kulaúdo Brabil Falá. Tudo bem. Faça assim. Faz um plano. Para quando você estiver no salat, você tem alguma coisa para concentrar. Será que eu estou... a primeira rakat, Alamtara. Não. É Leilá. Então você recita o Leilá. Ainda melhor se você sabe o significado. Só 10 suras. Vai aprender o significado. O que custa? Né? E depois ter concentração no teu próprio salat. Se eu estou a pôr bem as mãos, se eu estou a fazer bem salat, se eu estou a pôr a mão embaixo, em cima, se meus pés estão certos, estão retos, porque os dedos dos pés também tem que estar virado ao qibla, não é estar virado de lado, tem que estar virado ao qibla. Então também existe certos pontos que você pode estar a notar dentro do salat, e isso aumenta na tua concentração de salat. Ok, e última coisa que eu vou deixar aqui é claro, hoje em dia ChatGPT já existe. ChatGPT, Google, existem vários exercícios que a pessoa pode fazer para melhorar o seu foco. Não precisa pôr como melhorar o foco no salat, não. Como melhorar a minha concentração, como melhorar o meu foco. Pergunta a ChatGPT. Então ChatGPT ou Google, tudo, vai te dar pontos de como exercícios práticos que você pode fazer para melhorar a sua concentração. Então, usa isso para você melhorar a sua concentração nos dias cotidianos, nos dias normais, e a mesma coisa você usa para o salat. Porque cada exercício de cada um de nós é diferente. Né? Um exercício pode resultar, para outro não. Então, a pessoa vai tentando, mas isso, a pessoa mostra que ele está preocupado com o seu salat. E já é um bom start. Que daquela pessoa que nem sequer está preocupado com o seu salat. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a nós uma concentração no salat, e que Allah subhanahu wa ta'ala aceita de nós, mesmo se for aquele salat mal feito, mas Allah subhanahu wa ta'ala é ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala é ar-Rahim, e que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa a nós, né, por todas as falhas que nós cometemos dentro e fora de salat. Allah subhanahu wa ta'ala é al-Ghafur ar-Rahim, e que Allah subhanahu wa ta'ala dá tawfiq a cada um de nós de fazermos o melhor ibadah, e que Allah subhanahu wa ta'ala aceita de nós todos os nossos ibadah. Wa akhir dawan, alhamdulillah rabbil alamin.